Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. No programa de hoje, nós vamos trazer mais detalhes sobre os trabalhos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos dentro do INPE para combater o coronavírus. E você também vai ter mais informações sobre o processo de exploração comercial do CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, que teve convênio assinado entre a AEB e a FAB recentemente. O programa de hoje é o 6º gravado durante o período de quarentena. Neste momento, o país já ultrapassa, infelizmente, a casa de 15 mil mortos e mais de 200 mil infectados. Esta é uma situação dura que todos nós temos que enfrentar juntos. E por falar em enfrentamento, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizou no início do mês a marcha virtual em defesa da ciência e pela vida. O SINDCT não ficou de fora e se manifestou na palavra do presidente em exercício, Fernando Moraes. Acompanhe. Fernando Moraes, eu sou engenheiro, sou vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, representando as entidades INPE, DCTA e CEMADEM, em todo o Brasil. Esse sindicato tem feito lutas ao longo de todos esses 30 anos de existência em defesa do servidor, em defesa das instituições e em defesa da ciência e tecnologia. O SINDCT, como nos chamamos, ele também faz parte do Fórum Nacional das Entidades Sindicais de Representação dos Servidores das Carreiras de Ciência e Tecnologia de todo o Brasil, exceto algumas que têm carreiras específicas. Nós estamos engajados nesta luta contra o coronavírus e nessas instituições, especificamente alguns trabalhos realizados no INPE por dois grupos, um grupo de matemática aplicada e o outro grupo que está muito envolvido com imagens e desmatamento e medições, desenvolveram programas, desenvolveram estudos, desenvolveram técnicas para orientar, para ajudar médicos e administradores e governantes para enfrentar essa crise do coronavírus. Estamos todos juntos com consciência, com a ciência, na luta pela vida. Fique em casa com a ciência. Agora vamos falar sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas dentro do INPE para o combate ao coronavírus. O LIS, Laboratório de Investigação de Sistemas Socioambientais, divulgou uma nota técnica que atribui grau de vulnerabilidade ao Covid-19 para cada uma das cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba. A nota técnica, que está disponível na internet, também propõe ações que devem ser tomadas em conjunto no enfrentamento da crise. Acompanhe. Miguel, muito boa tarde por você ter, muito obrigado por você ter nos atendido. Boa tarde e explica para a gente, para o nosso telespectador, o que essa nota está propondo, no que ela se baseou. Boa tarde, João. Obrigado pela oportunidade. Então, começar só reafirmando que esse é um trabalho coletivo. Então, o nosso laboratório, que é o Laboratório de Investigação em Sistemas Socioambientais, da área de observação da Terra do INPE, foi coordenado por mim e pela doutora Tatiane Yanazawa, e tem participações de parceiros, mas a gente coordenou o estudo e deu o tom. Então, esse é o primeiro contexto desse estudo. Segundo, por que a gente fez esse estudo. O laboratório tem, há muitos anos, quase 15, 20 anos, trabalhado nas questões relacionadas à saúde pública e saúde coletiva, e também aos estudos urbanos, e tem uma agenda que se desenvolve em 3 eixos, que a gente chama hoje de saúde, território e desenvolvimento. Então, com a crise sanitária da Covid-19, a gente tem um problema grande que envolve, de fato, esses 3 elementos: saúde, território e desenvolvimento.
por um lado, porque no pós-pandemia e as questões da dimensão econômica que essa crise tem. No momento, a gente resolveu tratar com uma questão que foi se tornando cada vez mais séria, e é, no momento, uma questão muito séria, que é se, dada a natureza desta crise sanitária, da Covid-19, se decisões individuais de municípios poderiam comprometer o enfrentamento à Covid-19. Hoje o motivo de eu estar aqui conversando com vocês em relação ao decreto, né, a extensão da quarentena decretada pelo governador João Dória. Porque, mais uma vez, o governo do estado de São Paulo não levou em consideração as características de cada cidade e de cada região. Foi uma decisão linear do governador, que implementou através do decreto a sua extensão da quarentena, não considerando o trabalho feito pelos prefeitos, o trabalho feito por cada cidade, a realidade de cada cidade e os números de cada cidade. E nós vivemos numa região metropolitana. A região metropolitana que foi estabelecida em 2012, a região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, que comporta 39 municípios. E nós vivemos essa experiência como municípios que são, de certa forma, deveriam ter um papel de protagonismo regional e que começaram a tomar certas medidas unilateralmente, ou olhando somente para as suas próprias condições. E a nossa pergunta foi se você poderia ter uma política de enfrentamento à Covid que não observasse a sua situação nesse sistema de 39 cidades, de 39 municípios que convivem na região metropolitana. E por isso a gente desenvolveu o estudo. O estudo leva em consideração rotas de mobilidade regional, trabalhadores que têm que se deslocar entre uma cidade e outra. Esse seria o fator assim, primordial para as cidades maiores, atraindo pessoas para depois levar vírus para outros municípios menores? Não exatamente, mas esse é um dos fatores importantes. O estudo que a gente fez, então, ele tem 3 eixos principais, e a análise regional só pode ser feita a partir dessas 3 leituras. A primeira é estabelecer qual é a situação de cada município, ou seja, qual a capacidade de resposta de cada município para enfrentar a epidemia. Então, para isso, a gente desenvolveu um índice de vulnerabilidade municipal à Covid-19, que está ligado a uma abordagem que a gente chama, uma abordagem que vem de uma escola latino-americana, da CEPAL, que se chama AVEL, Ativos, Vulnerabilidades e Estruturas de Oportunidades. Ou seja, as pessoas, os municípios, os indivíduos, os domicílios e as famílias que moram nos municípios da região metropolitana têm uma quantidade de coisas, atributos, características que a gente chama de ativos, né, que permitem a esses indivíduos, domicílios e famílias enfrentarem a epidemia em melhor ou piores condições. Boa parte desses ativos é coordenado pelos municípios, né? Então, esses ativos são divididos em 3 outras dimensões. A primeira é relativa às famílias e aos domicílios. Quantas pessoas, se a situação de domiciliar é excessiva em número de pessoas na moradia, ou se tem coabitação naquele domicílio, ou se você tem idosos que são chefes de família e têm uma renda inferior a um salário mínimo, se elas são beneficiárias de programas como o BPC, e por aí vai uma série de características dessas famílias e indivíduos. No segundo eixo, a gente tem características, aí sim, da estrutura de conectividade. O vírus, né, como a vida, não respeita limite municipal. Então, o município não é uma ilha, a região metropolitana não é uma ilha isolada, né? Então, nós fizemos o quê? Criamos uma matriz a gente chama de origem e destino, baseado no dado do Censo Demográfico de 2010, de deslocamento das pessoas por vários motivos. Nessa pesquisa, os motivos são trabalho, nessa pesquisa do IBGE, trabalho, saúde, educação, etc. Com esses fluxos, esses deslocamentos, a gente construiu, com uma parceria com o Dr. Leonardo Semadem, uma rede de conectividade que mostra a estrutura de ligação da região. Então, por exemplo, São José dos Campos
tem um grau de conectividade de 30. Ele se conecta diretamente com 30 outros municípios através desses deslocamentos. E num terceiro eixo, a gente, com a parceria com a Fiocruz e a Escola de Matemática Aplicada da GV do Rio, que tem um modelo epidemiológico de espalhamento da doença. Então, baseado nos parâmetros epidemiológicos, esse modelo foi ajustado para o Vale do Paraíba e a gente tem duas informações. A primeira, rodando esse modelo epidemiológico, quando que essa doença, quando a Covid, vai chegar e vai se instalar em transmissão sustentada em cada município da região metropolitana. E segundo, se eu não tomar nenhuma atitude, quantos dias eu ganho? E se eu fizer alguma medida de contenção, em quantos dias eu atraso essa chegada? Por que é importante essas três coisas? Porque sabendo quem está conectado e sabendo quantos dias eu posso ganhar e sabendo que ativos eu tenho, nós precisamos discutir como um sistema de cidades, não como uma cidade. Só a minha ativo, só o que eu tenho, não é suficiente para que eu possa garantir que eu não estarei numa situação pior em outro momento. Eu não posso... Isso, o que a gente chama é o seguinte, quer dizer, tomar uma decisão sozinha que leva efeito colateral para o outro que não participou da decisão é o que a gente chama em economia de externalidade. E isso gera, no caso da doença da Covid, gera sempre uma externalidade negativa. Então, eu não posso tomar uma decisão sozinha sob pena de que alguém vai ser prejudicado por ela. Então, as decisões para o enfrentamento da Covid, nesse momento, precisam ser regional. Eu preciso ter um novo pacto regional que garanta que as minhas decisões não gerarão externalidades negativas ou prejuízo para o meu vizinho, que pode ser o meu vizinho próximo, de borda, ou o meu vizinho distante, porque ele está conectado através de uma estrutura de deslocamentos regionais. Então, a gente precisa voltar a ter o que já foi, uma vez, existente na região metropolitana, uma gestão metropolitana, e numa perspectiva diferente, uma gestão territorial solidária. Eu não posso excluir dos meus recursos, se eu tenho e eles são melhores, outros que não os têm. Isso são bens de consumo coletivo, não são bens só de um município. Os leitos não são bens de um município, são bens de todos. E eles precisam ser compartilhados, eles precisam ser decididos no planejamento regional da melhor maneira possível para que a gente tenha o menor número de perda de vidas durante esse processo. Esse é o que o estudo diz. Nós temos que reocupar o espaço regional. Precisamos fazer novamente um pacto metropolitano. Lideranças, prefeitos precisam ter coragem. São tempos de exceção e exigem coragem e ousadia. Exigem que a gente retorne a momentos que tivemos no passado e pensar a região a partir da região e não a partir do meu umbigo, do meu interesse. Isso será um problema frente a essa emergência sanitária. Quais foram os dados que vocês levaram em consideração, Miguel? Então, a nossa lógica de montar um índice de vulnerabilidade é essa aqui. Ela envolve 3 dimensões, que a gente chama de ativos. O que as famílias têm, os domicílios, o que o território tem e o que o sistema de saúde tem. Muito legal. Para as famílias, a gente olha uma série de coisas. Se ela tem idoso com rendimento mensal de até um salário mínimo, idoso que é responsável pelo domicílio, a expectativa de vida, as famílias que são cadastradas no cadastro único com menos de um salário mínimo, as condições de adensamento excessivo, número de moradores, enfim, famílias em condições de coabitação e por aí vai. No território, a gente olha água, esgoto, mas também a situação de serviço. Quer dizer, é intermitente, não é intermitente, tem paralisações, não tem e tal. E nos ativos de saúde, que a gente chama, nós vemos os leitos por 1.000 habitantes, a proporção de leitos que são do SUS e que são do setor da saúde suplementar, as unidades móveis SAMU por 10.000 habitantes, respiradores em uso e ventiladores, médicos
proporção de médicos do SUS e médicos da saúde suplementar, a população que é beneficiária de plano de saúde que não é, enfim, esses são os elementos que vão garantindo os ativos de enfrentamento desses indivíduos e famílias. Com isso, na verdade, a gente chega naquele mapa que você mostrou primeiro. E, por exemplo, aqui, o que a gente vai ver é que essa régua, maior vulnerabilidade, né? Menor vulnerabilidade, mais verdinho, quer dizer que eu tenho maior acesso àqueles ativos, ou seja, eu tenho melhores condições naquelas dimensões. Maior vulnerabilidade quer dizer que eu tenho menor acesso a leitos, menor acesso aos programas de renda, menor acesso à habitação, é isso que está dizendo aqui. Então, quando eu trabalho com esses indicadores, eu vou situar cada território, cada município, em torno dessa medida que expressa essa capacidade maior ou menor de acessar esses ativos. Por isso, a gente vê essa diferença. A região ela tem muita desigualdade de acesso em relação a esses ativos. Tem gente que tem mais, tem gente que tem muito menos. E isso é muito importante para a gente saber na hora de discutir como vai enfrentar a epidemia. Então, é isso. A gente pode ver, por exemplo, isso muda em relação aos ativos domiciliares. Eu mudo a minha configuração, porque uns são melhores, outros piores. Em relação ao territorial, em relação ao sistema de saúde. Somando esses três, a gente vai ter um índice sintético que mostra a situação média de cada um deles em relação a acesso ou não. Um pode estar mais bem preparado no setor, menos em outro. Por isso que é importante decompor o índice na hora que a gente pensa numa medida. Então, é isso. E aí, eu posso mostrar aqui a conectividade que a gente vai mostrar. Então, isso aqui mostra como é que a região inteira está conectada, né? Então, 19 cidades possuem um grau maior do que 10, ou seja, 19 cidades se comunicam com 10 outras diretamente, além de cidades que são roteamento. Isso não é uma ilha, nós estamos todos conectados por deslocamentos. Além de estar conectado com regiões que são centros dispersores, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Tá? E cada cidade dentro dessa região está conectada com várias outras. Aqui, por exemplo, a gente está vendo Campinas. Bom, aqui são os centros externos que têm conexão, mas aqui a gente pode ver, por exemplo, São José, que faz conexão com 30 outros municípios da região metropolitana. E já é um centro dispersor de epidemia. Né? Ele tem mais de 100 casos sustentados, enfim, no nosso modelo. E aí, Taubaté tem 28 conexões também, é outro. Embora eles tenham situações do índice de vulnerabilidade boa, ou seja, acesso a ativos melhor que muitos na região, eles têm que ter responsabilidade compartilhada, responsabilidade solidária na epidemia com todos os 39 municípios. Precisam decidir em conjunto e não isoladamente as decisões de enfrentamento, porque vão impactar a vida de outros cidadãos na região como um todo. Tá? Então, e temos um modelo epidemiológico feito com a Fiocruz e a GV do Rio, que vai dizer isso, a probabilidade de chegar à epidemia, mais vermelho é onde ela já chegou, a probabilidade é maior, e mais verdinha a probabilidade é menor. E aqui, se a gente tomar medidas, o dia que a gente ganha. Nesse caso, sem medida nenhuma, ou pouca, uma medida pequena de deslocamento municipal, a gente vai ganhar de 1 a 4 dias. Se a gente aumentar essas medidas associadas a isolamento social, a gente ganha entre 20 e 45 dias. Esse ganho de dias permite a gente rediscutir, repactuar como é que a gente vai trabalhar os ativos para que os municípios que têm menor capacidade de enfrentamento possam se preparar para a chegada da Covid, porque ela vai chegar. Agora, esse estudo que vocês fizeram já foi publicado. Vocês estão recebendo contatos do pessoal da RMV Vale ou do próprio governo do estado para discutir? A Diretoria Regional de Saúde, Departamento Regional de Saúde de Taubaté, que é responsável por os 39 municípios, nós tivemos uma reunião hoje, eles já se interessaram muito pelo estudo, compartilham
das ideias, estão levando para a Secretaria Estadual. A nossa recomendação é a criação de um comitê técnico-científico independente, metropolitano, para tratar das decisões relativas ao enfrentamento da Covid. Em particular, a Daniela Monteiro, a prefeita de Monteiro Lobato, se interessou e leu, entrou em contato e levou ao Podivap, segundo ela, parte do estudo. E o estudo está caminhando e, pelo menos com a Diretoria Regional de Saúde, nós temos tentado estabelecer formas de colocar para frente, independente dos prefeitos ou não, porque a diretoria, o Departamento Regional de Saúde tem uma autonomia, pelo menos em relação a algumas decisões de saúde que ela pode tomar, não em relação às medidas de contenção. Mas é o que estamos fazendo, é o que dá para fazer, estamos discutindo, debatendo, vendo onde vai chegar e como a gente pode, de alguma maneira, contribuir com informação de ciência, informação consistente, evidência, para poder a gente tomar decisões coletivas, que são muito, ou não tomar decisões individuais quando elas afetam o nosso próximo ou o nosso próximo distante. Então, a gente precisa evitar a externalidade negativa e precisa garantir uma gestão territorial solidária e a responsabilidade dos municípios que são protagonistas na região e que têm melhores condições de reagir à epidemia. É hora de pensar grande e não pensar pequeno. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na volta você vê informações sobre o serviço de previsão do tempo que não parou no CPTEC apesar da crise. Veja também a atualização das informações sobre o processo de exploração comercial do Centro de Lançamento de Alcântara. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, trazendo hoje informações sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas dentro do INPE para o enfrentamento ao coronavírus. Apesar da pandemia, as atividades consideradas essenciais no Instituto estão sendo mantidas, entre elas a previsão do tempo realizada pelo CPTEC INPE de Cachoeira Paulista. Nós vamos conversar agora com o meteorologista Michael Weber, que vai nos explicar como está sendo feito esse trabalho. Acompanhe. Explica pra gente como é que é fazer previsão do tempo, esse serviço essencial aí para diversos órgãos, entidades e empresas em home office. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, essa questão toda da pandemia dificultou um pouco o nosso trabalho, né, por conta que toda essa questão de isolamento, tivemos que adotar algumas medidas, inclusive no CPTEC, então diminuiu o número de pessoas fisicamente no CPTEC, então com isso boa parte também da previsão do tempo teve que vir para home office e a gente vem tentando aí se adequar a essa situação. Mas a gente, mesmo nessa pandemia, a gente conseguiu manter todas as nossas atividades, todos os nossos serviços e atendimento também à comunidade em geral, defesa civil, envio de avisos, né, previsão de tempo. A gente continua mantendo tudo normalmente, apesar da pandemia, e apesar dessa questão do home office. Né? Mas é realmente um desafio um pouco maior não estar fisicamente no CPTEC, até pela estrutura que se tem lá. Mas para que o nosso telespectador entenda, a gente já fez reportagem lá no CPTEC, tem lá o supercomputador, vocês recebem aquelas quantidades todas de dados, depois vocês sentam, se reúnem e definem qual vai ser a previsão, falando apenas do serviço de previsão do tempo, que tem outros trabalhos, outras pesquisas que vocês fazem lá. Hoje, como é que vocês estão fazendo isso? É virtual? Vocês fazem uma reunião, cada um na sua casa, analisando os dados? Quem que vai lá no CPTEC coletar, ou, enfim, receber os dados do supercomputador? Isso, bom, nas primeiras semanas, até a gente conseguir adequar toda a estrutura para a gente fazer todas as atividades de home office, pelo menos a parte de previsão de tempo, né? A gente fez uma escala especial aí para
deixando sempre um meteorologista e um técnico de meteorologia no período da manhã, presencialmente no CPTEC. Com isso a gente conseguiu diminuir bastante o fluxo de pessoas no centro, e o restante dos meteorologistas da escala trabalhando em home office, né? A gente faz, então, reuniões virtuais mesmo, para discutir a previsão do tempo diariamente, então, no período da manhã. A gente faz essa reunião virtual, discute as condições de tempo, e aí a gente consegue acesso remoto às máquinas do CPTEC, também a rede do CPTEC, para continuar mantendo as atividades, independentemente de a gente estar lá ou não. Então, a gente consegue, mesmo em casa, ter acesso aos alguns recursos que a gente tem lá no CPTEC. A partir da semana, a gente já colocou boa parte do pessoal, mesmo os que estavam indo presencialmente do CPTEC, também em home office. Então, hoje, a gente só conta com um técnico de meteorologia que vai lá no período da manhã, presencialmente. Ele dá algum suporte, caso necessite lá, de reiniciar alguma máquina, fazer alguma coisa, isso no grupo de previsão de tempo, né? E os demais meteorologistas e técnicos trabalham em home office, mas sempre mantendo a mesma dinâmica, né? A gente faz a nossa discussão diária para discutir as condições de tempo, e elabora a previsão de tempo, os avisos meteorológicos, toda essa parte, e consegue abastecer tanto a parte do CPTEC, como fazer envio para a Defesa Civil, e também o atendimento ao público, né? Os telefones também estão desviados para os servidores, então a gente consegue atender mesmo em home office, consegue atender o público em geral pelo atendimento telefônico, pelo menos entre 6 da manhã e 18 horas da tarde. Então, peraí, vocês estão mantendo todos os serviços e estão fazendo também o atendimento telefônico, aquele pessoal que liga para perguntar se vai chover, vocês estão respondendo mesmo em casa? Isso. A gente fez um direcionamento dos telefones, né, da sala de previsão de tempo. No caso, a grande parte dos atendimentos está caindo no meu telefone. Eu mantenho esse atendimento e também distribuo, caso necessário, para os demais colegas que estão em turno. A gente vai transferindo as ligações, transferindo pedidos de entrevista ou de informações ou dados, de tempo. A gente vai distribuindo isso para os demais colegas, mas pelo menos entre 6 da manhã e 18 horas, a gente tem mantido esse atendimento também por telefone público. E também atendimento pelo site, pelo nosso e-mail de atendimento. A gente mantém todos esses serviços mesmo de forma... Nós estamos falando de previsão do tempo. Eu não sei se é exatamente a sua área, se você tem alguma informação, mas o CPTEC mantém diversos outros estudos sobre clima, sobre massas oceânicas e tudo mais. Esses outros serviços também estão mantidos? Sim. Toda a parte de operação do CPTEC foi mantida, então toda a parte de previsão de tempo, previsão climática, está sendo mantida. Nos últimos 2 meses, a gente do grupo de previsão de tempo também participa dessa reunião climática, então também houve a reunião climática com o integrante do clima, que continuam trabalhando também, estão trabalhando em home office, mas continuam elaborando a previsão climática. Os modelos numéricos de previsão continuam rodando operacionalmente, normalmente, né? Toda a equipe que dá suporte para que se mantenha toda a questão computacional, a questão do suporte do centro, do helpdesk, tudo continua funcionando normalmente, inclusive com essas pessoas que monitoram esses processos, se os modelos rodaram, se os produtos foram gerados, questão de helpdesk, que algumas pessoas também trabalham presencialmente para manter essa estrutura, aliada a outras pessoas que trabalham de forma remota. Muito legal. Uma última pergunta, está mais fácil ou está mais difícil fazer previsão do tempo em casa? Tá mais difícil, no meu caso particular, eu acho mais difícil. Claro, lá a gente tem uma estrutura bem maior, né? A gente possui mais monitores, a velocidade também para acessar as informações é mais rápida. Quando a gente acessa remotamente uma rede, uma coisa sempre dificulta um pouco, então isso tem demandado um esforço maior, né, de todo mundo que trabalha, não só na previsão de tempo, mas em todo o centro, né, porque dificulta um pouco realmente o acesso. A gente não tem toda a estrutura que a gente tem lá, mas a gente tem conseguido mesmo assim manter toda a operação. Essa dificuldade que você está relatando, ela de alguma forma reduziu a confiabilidade, o índice de acerto de vocês caiu durante a pandemia?
Não, a princípio não, a gente faz, a gente não, claro, como são aí 2 meses, não tem uma estatística muito grande, mas a princípio a gente mantém a mesma qualidade com relação à previsão de tempo, os avisos meteorológicos, né? A gente faz uma avaliação diária principalmente dos avisos, para as situações mais importantes, aí, os eventos mais severos de tempo, a gente faz diariamente essa avaliação e a gente consegue manter mesmo o home office a qualidade. O que dificulta mais mesmo é a velocidade, talvez que a gente consiga elaborar as atividades, né? Mas com relação à qualidade, a gente continua tendo acesso aos mesmos produtos, às mesmas informações. Dificulta um pouquinho a questão mais da agilidade mesmo de elaborar a previsão de tempo, os avisos, mas com relação à qualidade e o acesso aos produtos, a gente continua com os mesmos acessos. Em meio à pandemia, continua o processo para exploração comercial do Centro de Lançamento de Alcântara. A FAB e a EB, a Agência Espacial Brasileira, assinaram um convênio que permite à agência representar o país na negociação com possíveis interessados em proceder lançamentos do Centro de Alcântara. Acompanhe na reportagem produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro de Alcântara, produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação. Do Centro
Enquanto FAB e a EB assinavam este acordo, a Justiça concedia liminar, suspendendo todas as ações de remoção de famílias de Alcântara que havia sido anunciada pelo governo Jair Bolsonaro no final do mês de março, em meio à pandemia de coronavírus. Segundo a decisão, as famílias vão permanecer no local até o final do processo de consulta pública e desenvolvimento do plano de reassentamento. A questão quilombola em Alcântara existe desde meados do século XVIII e o STF já reconheceu o direito das famílias à propriedade daquela terra. O Brasil Consciência entrevistou o antropólogo responsável pela perícia que embasou a decisão do STF. Veja o que ele tem a dizer sobre a questão. Essas territorialidades específicas, que é o termo que nós utilizamos para designar essas modalidades de ocupação da terra, caracterizadas pelo uso comum dos recursos. As famílias não dividem, os rios não são cercados, as reservas de mata não são cercadas, as áreas de extrativismo também não são cercadas. Então, quer dizer, você tem um rodízio no uso, você tem formas de uso comum que são implementadas com uma interligação muito grande entre esses povoados que ultrapassam a 2 centenas de povoados. Então, é um número muitíssimo expressivo de pequenas unidades residenciais designadas como povoados. Então, né, essa extensão ela ultrapassa 200 mil hectares. E nesses lugares se estabelecem o que são hoje as comunidades remanescentes de quilombo. Então, a definição de quilombo aqui não é exatamente que se fosse, não equivale a negros fugidos, não equivale a escravos que evadiram das grandes propriedades, muito pelo contrário. Quem vai embora são os grandes senhores. Os grandes senhores vão embora, mas deixam com os escravos os seus nomes. Os escravos hoje têm o nome dos antigos senhores, dos antigos aristocratas, controlam as terras do que eram doadas pela Casa Real para essas famílias. Tudo aquilo que estava na mão dessa camada aristocrática, dessa aristocracia agrária, tudo isso hoje está colocado, né, hoje e desde 200 ou 300 anos para cá, está colocado nas mãos das famílias dos ex-escravos. Está registrado na Fundação Cultural Palmares 156 unidades sociais chamadas povoados como comunidades remanescentes de quilombo de Alcântara, hoje. O número de pessoas que ultrapassa 12 mil. Hoje, a área correspondente ao Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA, seria uma área de aproximadamente 8.700 hectares, efetivamente ocupada. Essa área, antes dessa área, havia 32 comunidades, que foram retiradas à força em 1986, compulsoriamente, e foram transferidas para 7 agrovilas, para você ter ideia, que eram prometidas como um paraíso de modernidade, e que hoje se verificaram como um locus de fracasso absoluto, porque as famílias não têm alternativas. O problema é não expandir mais a área da base, porque não há como retirar mais famílias. O movimento dos atingidos pela base, o chamado MAB, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alcântara, né? Os trabalhadores e trabalhadoras rurais de Alcântara, o MONTRA, que é o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Alcântara, eles não aceitam, segundo a Constituição, não aceitam qualquer deslocamento compulsório de famílias. E se poderia resolver isso muito facilmente, que os governos recusaram a resolver, por que os governos não titularam essas áreas? A partir do momento que elas foram certificadas pela Fundação Palmares? Ou a partir do momento que foi feito o RT&D pelo INCRA? Não, quer manter um estado de ambiguidade o tempo todo. Uma ambiguidade que aparentemente só favorece o poder. Só que nesse caso, esse conflito já tem 39 anos. Se eu ter ideia, a primeira desapropriação é de 1980, que incidiu sobre 52 mil hectares. Posteriormente, no governo Collor, foi ampliado com mais 10 mil hectares, passou a 62 mil hectares, que é a área pretendida pela base. Ora, não há bases desse tamanho, nem nos Estados Unidos, nem na antiga União Soviética. Você sabe que a base não tem nem licenciamento ambiental? Você sabia disso? Não Você fazia. sabe que esse projeto do porto não tem licenciamento ambiental? Se tem, é desconhecido, nunca foi dado a público, nunca foi feita consulta. Então, quer dizer, tem muita desinformação em jogo.
O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você confere. Pesquisadores do INPE, em parceria com outras entidades, desenvolvem um modelo matemático que leva em consideração as diferenças sociais para propor medidas de combate ao coronavírus. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, trazendo hoje informações sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas dentro do INPE para o combate ao coronavírus. Em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Pará, está sendo desenvolvido um novo modelo matemático que leva em consideração questões sociais na hora de propor medidas de combate à doença. Veja na entrevista com o pesquisador Solon Carvalho, do LABAC do INPE. Boa noite, Solon. Obrigado por você ter atendido a gente. Que modelo matemático é esse? O que vocês estão pretendendo com esse estudo? Olha, o modelo matemático não é nada... A técnica não é nada grande, muito inovadora. Os modelos matemáticos que a gente chama epidêmicos. Então, nós estamos pegando o que já tem, basicamente, tem umas siglas bonitas, CEIR e tal, e agora o que nós estamos tentando fazer é colocar a diferença social, modelar matematicamente a diferença social brasileira, que é o que não é feito nos modelos europeus e americanos que chegam por aqui. Mas essa diferença ela seria muito grande? O vírus teria uma maneira de se propagar muito diferente aqui no Brasil em relação aos outros países? Não, olha, inclusive a gente assume que o vírus, apesar de no Brasil ser considerado uma mutação, ele tem um comportamento próprio dele, geral dele, que é igual para todos. A questão, o vírus ele não distingue a classe social de quem ele vai infectar, é claro que não. Mas, por exemplo, o que a gente tem de imediato, inclusive a cidade de São José dos Campos, agora envolveu-se numa polêmica totalmente desnecessária, que é parar com o confinamento. Em classes sociais baixas, o confinamento é impossível. Então, nós temos famílias de 10, 15 pessoas que se abrigando em 2 cômodos. Como eles vão isolar uma pessoa infectada? O modelo de vocês ele consegue determinar se a propagação nesses locais, nessas favelas, ela é diferente? Olha, simplesmente, numa primeira abordagem, nós simplesmente consideramos que esse pessoal não consegue entrar em quarentena, não consegue entrar no isolamento social. Não tem condições. E eles vão trabalhar, quer dizer, são trabalhadores que estão aqui, digamos, em trabalho menos remunerados e que têm contato diário com a população. Então, a gente não... Será que todos os caixas de um supermercado conseguem se isolarem? É complicado. Tem fábricas que estão funcionando. Todo mundo. Precisamos andar de máscaras. Será que um pessoal mais pobre tem condições de comprar máscaras diárias? Então, nesses pontos, quer dizer, os modelos matemáticos precisam levar em conta que, o ideal é 70% de confinamento, só que 10 ou 15% da população não consegue se confinar. Aí eu não tenho o número de cabeça, nós temos que fazer as contas. Quantos por cento dos que conseguem precisaria se isolarem para compensar as pessoas que não podem?
as pessoas que não podem devem se infectar mais. Quanto isso? Tanto é que, acompanhando pela mídia, a gente vê a preocupação com que, por exemplo, nas comunidades mais carentes das grandes cidades. É difícil não pensar em São Paulo e Rio, que são os dois grandes epicentros hoje. São Paulo em primeiro. Quer dizer, na comunidade de Paraisópolis, o pessoal vai conseguir se isolar como no bairro vizinho Morumbi consegue? Eu não acredito que não. Então, esse é o medo que se tem, como essas comunidades vão reagir a esse vídeo, ao vírus, desculpe, em termos de contágio. A taxa deve ser maior. Isso causa medo. Certo. E o modelo de vocês, ele vai atuar com essas pessoas, com essa faixa de rendimentos, vamos dizer assim? A ideia é separar, baseado em dados do IBGE, quer dizer, quais são as pessoas, que é a primeira coisa, que não conseguem se isolar socialmente. Por exemplo, uma pessoa, só um exemplo que a gente leva em conta, uma pessoa que não tem água encanada em casa, como é que vai ficar confinada em casa? Não fica, né? Não tem como. Então, simplesmente com dados do IBGE, qual é a fração de pessoas, segundo alguns critérios que a gente define, que não conseguem se isolarem? Vai ter que estar em contato com outros. Mas explica para a gente, então, o modelo de vocês vai diferenciar isso entre as comunidades, entre as cidades? Como é que o modelo pretende trabalhar? O que vocês pretendem extrair desse trabalho? A ideia é colocar uma informação geográfica. A nossa primeira preocupação é pegar grandes centros urbanos, não é? Quer dizer, os dois primeiros testes que eu estou fazendo na Grande São Paulo e na Grande Belém do Pará, porque nós temos pesquisadores de Belém também, que é outro lugar, dicas de passagem, que a situação está feia, né? Certo. Então, partindo disso daí, separar a cidade em bairros e ver o contágio, tentar ver como já está sendo contágio, observando o que está acontecendo e algumas hipóteses em termos medicinais e sociais válidas, como isso vai para outros lados e quais seriam as políticas públicas adequadas às políticas, colocar aí boas ideias para políticas públicas. E o que vocês já têm de resultado desse trabalho? O que vocês já conseguiram extrair aí dos primeiros números? Olha, dos primeiros números, eu estou trabalhando mais com a Grande São Paulo, né? Olha, é que é um vírus novo para todo mundo. Quer dizer, ninguém sabe exatamente como vai acontecer. Quer dizer, apesar da gente ter alguns indícios que talvez até ter chegado um pouquinho atrasado, a gente já tem um pouco mais de informação do que a China tinha. A China não tinha nenhuma informação quando ele apareceu. A gente consiga controlar um pouquinho melhor. Mas eu acho que, sem fazer nenhuma propaganda política nem nada, a política que o Estado de São Paulo tem adotado tem sido a melhor. Precisamos nos isolar. Não tem como. Quer dizer, foi prolongado o isolamento social. São José foi obrigado a voltar atrás. Fiquei sabendo agora, há pouco tempo, na TV, porque o prefeito aqui queria liberar o comércio. Quer dizer, não é, olha, infelizmente o comércio vai ter que permanecer fechado no Dia das Mães, porque eles querem abrir para vender no Dia das Mães. E, obviamente, esse é o maior,
a segunda maior data depois do Natal, né? Então, o pessoal estava aí contando com esse dinheiro aí nesse período, né? Mas o risco social, olha, é muito grande. A gente eu não sou médico, né? Estou aprendendo epidemiologia que nem um doido, né? Eu estava te esperando aqui, estudando as minhas coisas aqui, lendo papers científicos e tal. Olha, não dá para saber. E nós, a montanha da curva que o perigo subir, nós estamos no comecinho ainda, nós não sabemos até onde vai isso. O risco é muito grande. Essa é a grande questão que se levanta nesse momento e que se busca em modelos matemáticos, em previsões com base aí no que aconteceu pregressamente nos outros países, né? Qual seria essa curva, né? Quando é que nós vamos atingir esse platô? O modelo de vocês já aponta alguma coisa nesse sentido? Olha, começa, aponta, mas eu acho que é difícil uma previsão. Isso pode levar 2, 3, 4 semanas. É preciso que nós mantenhamos o confinamento social. Quanto mais a gente ficar, mais atrasa, essa curva fica mais baixa, ajuda, que é o problema, nós não, se todo mundo ficar doente de uma vez, não tem hospital para todo mundo, que é o problema que está começando agora. Então, o risco é muito maior de se ter um pico alto, e pode ser muito alto. Quer dizer, eu já vi estimativas nossas, e não só nossas, de outros modelos brasileiros mesmo a gente estamos contando em mais de 100 mil mortes possíveis. Evitáveis, a gente pode fazer, nós temos que fazer o melhor que a gente pode. Ficar em casa é o melhor que a gente pode fazer na falta de vacina, de um remédio, de um medicamento efetivo. É o que a gente pode falar hoje, é isso. Não tem como. Essa curva é assustadora. Para a gente que entende matemática, consegue ler aquela curva, é assustadora. Tanto é que foi um trabalho assim que deu origem lá à Inglaterra, mudar completamente a política. Tá? Evitar contágio, evitar sair, ir para manifestações, apertar a mão de todo mundo. Isso realmente é um absurdo. Nós precisamos manter o afastamento social. Não tem como. Nós estamos aqui, você na sua casa, eu na minha, no quarto do meu filho aqui. Vamos ir conversando. Todas as nossas reuniões do nosso grupo de trabalho, que envolve gente da USP, envolve gente da Federal do Pará, envolve gente daqui, da Unifesp de São José, eu do INPE, da Unifesp de São José, a gente fala via internet, não tem como. Então, isso é importante. Nós estamos achatando a curva e nós temos uma convicção de pegar os dados diários. Eu não peguei os dados de hoje ainda, da Grande São Paulo, ainda vou estudar os dados. Diariamente eu tenho que pegar. Eu pego, coloco nas figuras. Nós estamos conseguindo. Parar o achatamento agora é soltar a curva para cima. E se cada vez que a gente começa um isolamento, ele leva 15 dias para começar a fazer efeito. Então, parar agora 12, 15 dias é o tempo de que uma pessoa se mantém com o vírus. Então, não adianta, se parar o isolamento, se eu tiver com vírus, se eu passar para alguém, o meu efeito vai ser só quando o outro sarar, que vai ser 15 dias. Então, não podemos, nós temos que manter essa curva achatada, e eu espero que seja achatada. Se pudermos achatar mais, achatemos. Eu não gosto,
particularmente, por trabalhar com modelos matemáticos, eu tenho um lado aí que eu já vi gente discutindo isso, né? Para a gente, olha, vamos falar em 100 mil mortos, é um absurdo, mas é um número. Quando eu tenho a mãe de um amigo meu, com 80 e poucos anos, e eu tenho mesmo, fiquei sabendo ontem, anteontem, com o vírus, aí a gente começa a tocar. Eu conheço aquela senhora. Isso é triste, e eu acho que agora a população vai começar a ver isso. Já está começando. Nós chegamos a esse número, mas não é só nós que temos, são vários modelos. Os nossos, que vamos ter, muito provavelmente, espero que não, meu Deus, espero que esteja errado, um pouco mais de 100 mil mortos no Brasil. Um pouco mais de 100 mil. Um pouco mais de 100 mil. Sem confinamento, chegaria a 600 mil na nossa conta. Então, realmente, é um negócio... Fazendo o que nós estamos fazendo, nós teremos ainda 100 mil mortos. 100 mil, nós não temos como controlar. Sabe? Agora, sem confinamento, poderia ser 600 mil nas nossas contas. Nós não sabemos, isso é um dado que me interessa, quantos por cento, qual a porcentagem da população que vai se infectar. Então, por exemplo, a própria Inglaterra, no começo, queria... Não, é melhor que todo mundo se infecte e já fica livre. Quem morrer, morreu. Não pode ser assim. Porque hoje sabe-se que, por uma doença comum, quer dizer, com contágio mais baixo, que o sistema de saúde aguente tratar de todos, pode ser. Agora, aqui o número de contagiados vai ser tão grande que o sistema de saúde não vai dar conta. É como acontece no Peru, é gente morta na calçada. Ou na Itália, alguém com a irmã morta por 3 dias em casa, porque não tinha nem como pegar o cadáver. Então, nós precisamos alongar a curva, significa jogar a curva para frente. Se conseguir baixar o vírus, a quantidade de vírus no ar, antes que a metade seja infectada, olha, metade vai ficar sem a defesa. Pode ser que volte daqui a um ano. Mas aí quem já tem, possivelmente já tem alguma imunidade. O problema, o ser humano foi pego... É como os europeus trouxeram gripe para os índios, é o que está acontecendo agora. É um tipo de uma gripe, não é a gripezinha de jeito nenhum, tá? É uma gripe brava que está pegando a humanidade inteira de calça curta. Ninguém tem proteção para esse tipo de vírus. Então, olha, achatar é deixar mais longa no tempo, mas dá mais tempo para o serviço de saúde. Eu não sei se eu fui claro, quer dizer, olha, é melhor que isso fique mais tempo num nível mais baixo. A gente vai ter que se contentar com esse tipo de jogo. Ou todo mundo fica doente, daqui a um mês ninguém mais tem, mas também morreu quantidade. Mas dentro desse número aí, dessa previsão de 100 mil mortos, se isso acontecer, a gente estaria aí atingindo um platô ou diminuindo o número de infectados, ou mesmo já, né, nos livrando de tudo. Quando, mais ou menos? O modelo dá algum indicativo de tempo, de quando estaria terminando ou não? Não é possível afirmar isso. Olha, os primeiros estudos lá atrás, para ter uma ideia, dizia setembro. Certo. Agora estão tentando, com todas as medidas e tal, querem trazer para junho e julho. Se nós vamos conseguir, eu não sei. Sinceramente, olha, é muito difícil saber. Pode aparecer algum remédio que melhore. O problema todo, eu acho que o nosso grande problema agora são os mortos. Que pode ser, na maioria, pessoal de idade avançada, mas tem muitas pessoas jovens morrendo também. Quer dizer, tem hoje um médico de 23 anos aqui em São Paulo.
Sabe, aí entra aquela coisa, é uma questão e bem de saúde. Então, tem alguma coisa que a medicina, eu não sou médico, a medicina ainda não sabe que algumas pessoas são mais afetadas. Porque o que é pesquisa. Se tivesse estudado, se soubéssemos, os médicos teriam defendido melhor aquela pessoa. Nós não sabemos direito e temos que conviver com essa ignorância, tentando descobrir as coisas. Estudando, acreditando que o estudo leva, não dizer que eu acho, acabou, é assim e é assim que vai ter que ser. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer o conteúdo produzido pela rádio do SINDCT, deve entrar na nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser acompanhar o Brasil Consciência pela internet, ver todos os nossos programas produzidos até hoje, deve entrar na nossa página no YouTube, que está aí para você também na tela. Dúvidas, reclamações ou sugestões de pauta devem ser encaminhados ao nosso e-mail, que também está aí para você na tela neste momento. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!